Tulipe ou o lírio dos vales. E nessa quarta parte, eu vou estar falando sobre o quarto ponto da teologia tulipe, que é chamado de graça irresistível. E segundo essa doutrina, quando Deus decide salvar alguém, essa pessoa não pode resistir ao chamado da graça, porque a graça operaria de forma irresistível, garantindo inevitavelmente a conversão do eleito. Mas será que foi isso mesmo que Jesus ensinou? Será que foi isso que os apóstolos pregaram? Ou será que a Bíblia mostra homens resistindo repetidamente ao chamado de Deus? Eu creio no lírio dos vales, o Senhor Jesus Cristo, mas rejeito a ideia de uma graça irresistível. Em Atos 7,51, Estevão vai declarar uma verdade diante do Sinédrio e ele vai dizer: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Se o Espírito Santo não pudesse ser resistido, essa acusação não faria sentido, mas Estevão afirma exatamente o contrário. Eles resistiram e continuavam resistindo. E muitas vezes os defensores da graça irresistível falam de dois chamados, um chamado geral para todos e um chamado especial ou eficaz apenas para os eleitos. Mas quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele estava falando seriamente. Não era um convite simbólico e não era um convite apenas para alguns. Era um convite verdadeiro. Cristo não convida pessoas sem intenção de recebê-las. Ele não chama pecadores enquanto, secretamente, ele deseja que permaneçam afastados. O convite do Evangelho é sincero e o chamado é real. A responsabilidade é nossa, ou seja, a responsabilidade é humana. Em um outro texto, frequentemente distorcido por eles, é o texto que fala sobre as bodas, que está em Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para que a gente tenha compreensão do que Cristo está querendo dizer, nós devemos observar o contexto, porque na parábola das bodas, o rei convida muitos para a festa, e o problema não é falta de convite, o problema é a rejeição do convite e a recusa da veste nupcial providenciada pelo rei. A lição dessa parábola não é que Deus impede pessoas de entrar. A lição é que Deus providenciou tudo o que era necessário, mas alguns rejeitam aquilo que ele oferece. E a veste representa a justiça que Deus concede gratuitamente em Cristo. Porque ninguém entra no reino vestido com a sua própria justiça. Ninguém entra por seus méritos próprios. Todos precisam receber a veste fornecida pelo rei. E a mensagem do Evangelho, ela é simples. Deus, ele convida. Jesus Cristo, ele chama. E é o Espírito Santo de Deus quem convence. Porém, o homem, ele pode endurecer o coração e resistir. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Foi assim que aconteceu com os religiosos e também com aqueles que rejeitaram os profetas. E continua sendo assim hoje. A graça de Deus, ela é poderosa, suficiente e maravilhosa. Mas a própria Escritura mostra homens resistindo ao Espírito Santo e rejeitando o chamado divino. E é por isso que eu afirmo que eu creio na graça de Deus. Eu creio que ninguém pode ser salvo sem ela. Eu creio que a salvação é totalmente pela graça. Mas eu rejeito a ideia de que a graça opere de forma irresistível sobre alguns, enquanto outros jamais recebem uma oportunidade real de responder. O Evangelho significa um anúncio das boas novas da salvação. É uma boa notícia. E ele continua proclamando: quem quiser, venha. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse: vinde a mim. E é por isso que, entre a graça irresistível da tulipa do calvinismo e o convite sincero do lírio dos vales a todos os pecadores, eu fico com Jesus Cristo.